Sejam bem-vindos a mais um programa dedicado à cidade de Ponta Delgada e às 24 freguesias do maior concelho dos Açores. Nesta emissão, vamos conhecer melhor a história e as particularidades de mais uma freguesia do concelho de Ponta Delgada. Desta vez, vamos redescobrir a freguesia da Covoada com a guia Serafina Silva. Estamos no coração da freguesia da Covoada. Esta freguesia é uma freguesia bastante antiga em termos de existência do seu povoado. Já Gaspar Frutuoso fazia referência à sua existência. E esse nome curioso que tanta gente questiona, porquê Covoada, ele tenta explicar na sua obra, dizendo que terá vindo da palavra cova, ou mesmo da sequência de várias covas, as covoadas. Realmente, Covoada é uma freguesia que está aninhada no sopé da Serra de Vassa. Podemos considerar realmente num espaço, realmente numa depressão. No entanto, em vez de pensar na origem de cova, como fez Gaspar Frutuoso, eu prefiro olhar para o nome como o colo da ilha. E porquê o colo da ilha? Porque é exatamente do alto da serra que descem os nevoeiros desta zona, a chuva miudinha ou chuva torrencial que vem encher as grotas ou as nascentes que abastecem grande parte desta região e daqui também são distribuídas para outras zonas. Freguesia da Covoada, em termos de freguesia, existe há relativamente poucos anos. É no ano de 1980 que, por decreto regional, é criada a freguesia. No entanto, como referiu Gaspar Frutuoso, ela já existe anteriormente. E através dos séculos pertenceu, em determinada altura, à freguesia dos Arrifes, e é no século XIX que é desanexada dos Arrifes e passa a integrar a freguesia da Relva. E porquê? Para que a freguesia da Relva tenha o número de habitantes que permita a sua elevação à freguesia. Portanto, esta parte deixa de pertencer aos Arrifes e passa a integrar a freguesia da Relva. E só então, como disse, no ano de 1980 é que é constituída e criada por decreto regional a freguesia da Covoada. Temos aqui a nossa igreja paroquial dedicada a Nossa Senhora da Ajuda. Também aqui temos referência muito antiga à existência de um curato, ou seja, aqui existiu desde sempre uma igreja ermida mais pequena dedicada a Nossa Senhora da Ajuda. Hoje o edifício que aqui temos, como igreja paroquial, é bem maior. Foi-se alterando ao longo dos séculos e a sua torre é apenas construída no século XX. Século XX este que também assistiu a uma das maiores tragédias em termos de vida da igreja paroquial. No ano de 1958, dá-se um grande incêndio que leva à destruição de valiosos retábulos e só aí realmente é que se procede depois à construção da torre sineira que aqui vemos junto à igreja. A
freguesia da Covoada é uma freguesia que vive rodeada pelo verde. O verde das pastagens, o verde do arvoredo, mas é nestas pastagens que as vacas encontram o alimento essencial para dar o leite de qualidade. Desde tempos remotos que os lavradores desta zona acabaram desenvolvendo uma arquitetura curiosa, que para algumas pessoas acabou ganhando o nome de cubismo. Estamos aqui perante um destes exemplares da freguesia da Covoada. Como podem ver, olhando para toda a estrutura, toda ela é constituída na base da pedra vulcânica. É o nosso basalto, talhado à mão na época em que foi construído, um trabalho de caboqueiro fantástico que ainda existem pela nossa ilha. Reparem que o essencial desta casa está voltada lateralmente, não é para a rua. Para a rua temos uma janela. Às vezes algumas destas casas apresentam uma simples porta, mas toda a vivência desta casa, todas as suas histórias se fazem aqui lateralmente. É aqui que encontramos a entrada larga para deixar entrar a carroça, os animais, o cão. É lá dentro que encontramos o espaço para a eira, o curral dos porcos, onde toda a família e os vizinhos se reuniam para dar seguimento à labuta diária. Poderão alguns perguntar, mas foi sempre assim desde os primórdios do povoamento? Claro que nem sempre foi tão elaborada. Inicialmente, alguns historiadores referem que, em vez de ser a nossa telha tradicional que ali encontramos neste exemplar, terá sido o colmo que era utilizado para formar os telhados. Mas é esta realidade mais moderna ou mais tradicional, esta realmente é bastante tradicional, que ainda hoje se encontra aqui dentro da freguesia da Covoada. A Covoada tem pastagens, tem erva verdinha, tem vacas e leite. E também tem, obviamente, as suas fábricas de laticínios, as suas queijarias. Aqui, nesta, estamos numa queijaria que nos leva aos antigos tempos dos nossos avós, onde vamos encontrar uma produção muito especial de queijo fresco que é embrulhado em folha de conteira. Não se preocupem, esta folha de conteira não é apanhada da estrada, é recolhida de zonas específicas, com todos os cuidados de higiene, para que possamos ter o prazer à nossa mesa de relembrar os outros tempos. É aí, quando se abre este queijo fresco embrulhado na folha da conteira, que muitos matam saudades e que os turistas esbugalham os olhos. O sabor corresponde, sem dúvida, à surpresa de o ver à nossa mesa. É aqui, neste compasso em que a minha voz vem perturbar os sons da natureza, que vos convido a conhecer o segredo mais bem guardado da Covoada. Talvez alguns já tenham ouvido falar do ermitério. Agora temos a oportunidade de vos mostrar este ermitério. Continua a rimar com mistério. Passado alguns anos em que realmente se deu mais atenção a esta construção, a esta zona, continua-se a saber pouquíssimo sobre as razões de quem, porquê, decidiu aqui construir o designado ermitério. Estando aqui, posso dizer que compreendo porquê a escolha. É realmente numa zona completamente isolada, no som da natureza, que à época, porque estimam os historiadores que tenha sido construído entre finais do século XVI e inícios do século XVII, e portanto, à época, esta floresta seria completamente fechada, rodeada dos nossos cedros endêmicos, de sanguinho. A luz não entraria em tanta quantidade. Portanto, o porquê da escolha para quem quer estar em isolamento
junto da natureza, num contacto mais próximo do que à época seria considerado também um desígnio de Deus, uma vez que aqui é realmente uma construção de teor religioso, compreende as razões. Agora, também estamos cientes da dificuldade que é, no meio desta natureza, no vértice de um vale, sem grandes tecnologias à data, de construir aqui esta beleza. Hoje em dia, recoberta por outras belezas, porque estes musgos, a riqueza da água que cai sobre a minha cabeça como pérolas, é realmente outra riqueza. Mas por baixo disto irão encontrar as colunas trabalhadas, as abóbadas, o mistério de uma cruz de Caravaca que se encontra mais ao fundo no outro edifício, onde, por certo, estes ermitas aguardariam pelo nascer do sol. Aqui faziam uma vida frugal. O seu contacto principal, maior proximidade com Deus, ao estarmos mais próximos da natureza, também encontramos esta ligação. Para aqueles que não sejam religiosos, ao estarmos mais perto da natureza, encontramos-nos mais perto da nossa origem. Por isso que fazemos a fuga à cidade. Hoje em dia optamos por trilhos, por recolhimentos, por bem-estar, porque é aí também que vamos encontrar a nossa essência. Todo este sentir de santuário, a voz até sai um pouco mais pausada de forma diferente, se encontra numa propriedade particular. Nenhuma entrada, nenhuma visita deve ser efetuada sem pedir a devida autorização ao seu dono. Para tal, poderão sempre fazer o contacto com o Sr. Vítor Massa, que irá avaliar da sua disponibilidade para conceder ou não a autorização para também terem a oportunidade de tirar partido deste espaço precioso. Sem dúvida alguma, o segredo mais bem guardado da Covoada. Faço o convite para virem com a família, para virem repousar das descobertas das lagoas que se escondem por detrás dos picos como este que aqui se encontra por trás de mim, o Pico da Amêndoa. Venham descobrir as lagoas da Achada, a Lagoa das Canas, venham descobrir uma covoada que nos seus caminhos de penetração para o gado que pasta aqui docemente permite redescobrir uma zona completamente nova. O sítio ideal para repousar desta descoberta, desta nova freguesia da Covoada que descobriu, é o merendário do Charquinho das Moças. Com todo o conforto, com uma vista esplendorosa, com facilidades de instalações sanitárias e um espaço coberto para o caso de vir a mística da ilha na forma de nevoeiro ou de chuva, será sempre muito bem-vindo aqui nesta freguesia da Covoada. Venha descobrir-nos. Depois de conhecermos a terra, vamos conhecer as suas gentes. Desta vez, fomos à sede da Liga de Amigos da Covoada para falarmos com o Rui Cordeiro, o presidente deste grupo. Surgi a 14 de junho de 1975. Grupo de amigos que se juntaram e gostavam muito de fazer teatro e então reunirem-se para fazerem na Costaneira, nesse espaço que eles compraram, e começarem a fazer o teatro, para dar alegria à freguesia da Covoada. Em 80, esta casa foi inaugurada, e na década de 80 a 90, houve muitas peças de teatro, muitas comédias, bailes de carnaval, cortejos, onde ajudou a pôr a casa também como está hoje. Já foram criados com esta casa,
pronto, não tinha tido espaço para ir a jantar que nos apoiou nesta casa, a Casa do Povo continua nesta casa, até um dia que façam algum assédio da Casa do Povo. Do momento, a gente faz jantares de convívios, temos o Centro de Dia dos Idosos, aqui nessa casa que a gente dá apoio, fazem alguma festinha que a Câmara às vezes promete, e depois veio a pandemia, a gente lá gosta de fazer o buchar de jantar, até ver algum imigrante cantar cá, porque já conhecia esta casa. Atualmente somos 9 membros e não temos formadores para as peças de teatro, por isso a gente vive só em alguns jantares de convívios e a gente também pegamos neste... Eu fui presidente desta casa por causa que a casa estava a degradar um bocado. Para remodelações, no teatro, pedimos apoio à Câmara Municipal. Ela deu, o ano passado, um apoio, onde a gente arranjar o teatro. Temos projetos para a Secretaria de Habitação, para fazer eletricidade e mais algumas remodelações aqui na casa. Gostávamos de fazer novos eventos para dar alegria à comunidade, à população. Mas, pronto, está a pandemia agora, a gente precisava de arranjar um formador, a gente gostava muito de regressar às peças de teatro, porque ainda há pessoas que gostam. Está-se a perder um bocadinho, porque cada vez os jovens têm mais tecnologias, informáticas, fechem-se mais em casa, já não querem aqueles jogos, né? Porque isso aqui antigamente não havia jogos tradicionais, e isso, pronto, está um bocado... Não parece os jovens, é preciso que a gente vai à casa deles convidá-los e nem todos têm a possibilidade e querem vir. Pronto. As pessoas mais antigas e a minha idade ainda está muito na vontade de pôr esta casa a andar, porque essa casa traz muitas recordações boas, com muita alegria, em convívios. A gente vai tentar que alguns jovens voltem a esta casa, filhos desses amigos que já tivemos cá, mas vai ser um bocadinho difícil, porque as épocas já são outras. A Liga de Amigos é uma relíquia para todos nós. Trouxe muita alegria e nós queremos que continue a trazer alegria à população, à freguesia da Covoada. Como o saber não ocupa lugar, vamos agora para a nossa rúbrica Sabia Que? Mais uma curiosidade sobre o nosso concelho, que hoje será dedicada à freguesia da Covoada. Sabia que, apesar do grande incêndio de 1958 ter destruído praticamente toda a igreja paroquial da Covoada, a primitiva imagem da Nossa Senhora da Ajuda não foi destruída? Seguimos agora para mais um momento cultural com a nossa sugestão de leitura da semana numa das livrarias da nossa cidade. Avenida Marginal, Ficções de Ponta Delgada. Este é o segundo livro de contos com este tema. Esta edição pretende que seja anual. É editada aqui pelas Artes e Letras também, pela editora com ligações à Livraria Solomar. E o que é a Avenida Marginal? São, como o nome indica, ficções, pequenos contos, com nomes sonantes, outros menos sonantes, mas grandes nomes da nossa literatura. Cá está, temos aqui, digamos que em primeiro lugar, o João de Melo, a Judite Canha Fernandes, a Catarina Ferreira de Almeida, o João Pedro Porto, a Eleonora Marinho Duarte, a Daniela Sousa Medeiros, Bernardo Rodrigues, Diogo Aurique, Gina Ávila de Macedo, Ana Monteiro, Daniel Gonçalves. Alguns nomes que vos darão muito, outros menos, mas é precisamente esta a magia que esta coleção tem. Este já é o segundo livro, em que é a descoberta de novos talentos e de novos nomes, acompanhados por nomes que apadrinham quase de certa forma, porque são nomes muito conhecidos e já com um prestígio. O título Avenida Marginal foi retirado de um livro de poesia muito inaugural do Emanuel Jorge Botelho. Portanto, toda esta história desta coleção tem o seu fundamento, e é uma forma, porque a Ficções de Ponta Delgada
aquilo que nós dizemos aos escritores quando é-lhes dito que eles têm que forçosamente passar por Ponta Delgada. Ou seja, uma forma de mapear a cidade literariamente. A partir daí há a liberdade total de criação. A única oposição que é-lhes pedido, o único pedido que lhes é feito é que se fale e que se passe por Ponta Delgada, na Avenida Marginal ou nas suas outras ruas desta nossa cidade de Ponta Delgada. É uma leitura muito agradável porque, como dizia, são contos uns mais longos, outros mais pequenos, mas que se passa muito agradavelmente um bom bocado de leitura, descobrindo nomes novos e confirmando nomes já reconhecidos por todos. Despedimos assim de quem vive Ponta Delgada com alma e coração. O programa encerra com o habitual momento musical, desta vez da responsabilidade de Los Manitos, um projeto musical que surgiu em 2015 para apresentar a versão acústica de várias músicas de artistas nacionais e internacionais. No que toca a concertos, este grupo não só subiu ao palco de dezenas de bares e festas na Ilha de São Miguel, como também atuou em 2016 a bordo de um avião da SATER Açores. Por tudo isto e muito mais, não perca este momento musical. Quanto a nós, voltamos na próxima semana com mais uma visita à nossa cidade e ao nosso concelho. Até breve. Maria Albertina, deixa que eu te diga. Ai, Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome, esse aqui não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Esse teu nome, esse aqui não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, deixa que eu te diga. Ai, Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome, esse aqui não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Esse teu nome, esse aqui não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, deixa que eu te diga. Ai, Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome, esse aqui não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Esse teu nome, esse aqui não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Que é baixinha e muito moreninha, que é baixinha e muito moreninha, que é baixinha e muito moreninha, cheinha e moreninha. Maria Albertina, Maria Albertina, Maria Albertina, Maria Albertina.